Bem-vindos a mais um vídeo Família Palmeiras, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui nesse corte da ESPN Brasil, lembrando que os créditos vão estar na descrição do vídeo, sobre o que os jornalistas estão falando aí, sobre esse empate, arrancado na raça pelo Verdão contra o Noroeste. Foi um estádio difícil, foi difícil jogar lá, o Palmeiras estava perdendo, bastante gurizada da base, o time bem mesclado, e a gente foi lá e com um belo gol de Thales, arrancamos o empate. Tá fazendo um belo início do campeonato Thales, Rômulo jogou, o Facundo Torres estreou, e o Veiga também voltou para a equipe. Belezinha? Vou dar uma olhadinha nesse corte, daqui a pouco eu volto. Externa do estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. Há 19 anos eu não vim aqui, o calor continua o mesmo, até mais forte. E quando eu vim aqui era o Paulo Comelli, técnico do Noroeste, uma vitória contra o Corinthians em 2006, no dia 11 de janeiro de 2006, por 1-0. Hoje foi quase o mesmo resultado. Um primeiro tempo muito bom, Carlão dando muito trabalho à defesa do Palmeiras, bom atacante, já tinha sido artilheiro da Série A2 no ano passado, um dos responsáveis diretos pelo acesso do Noroeste, e agora permanecendo para a Série A1 e dando muito, dando muito trabalho, tem 2 gols na temporada, um pênalti sofrido no primeiro jogo, é o cara do Norusca e por isso ele fez o gol aproveitando um cruzamento do Maicon. Mas o Palmeiras logo foi buscar o empate, vocês já mostraram, já falaram do gol, tivemos 12.064 torcedores. Essa parte aqui é a parte externa do estádio, né? Aqui está numerada e ali aquele ônibus que a gente consegue ver ao fundo é o ônibus que vai levar a delegação do Palmeiras de volta para a capital paulista. É uma série de seguranças ali, tanto que não está confirmado ainda a possibilidade de uma zona mista. O que nós temos de confirmação é que aqui nessa sala de imprensa que foi feita exatamente agora, uma sala de imprensa renovada, pequena é verdade, mas renovada, fica aqui do lado externo, teremos a palavra do Abel Ferreira, depois do Paulo Comelli e do Felipe Alves, goleiro da equipe do Noroeste. O Palmeiras larga com 4 pontos, conseguiu poupar muita gente em relação ao primeiro jogo, Marcos Rocha, Murilo, Richard Rios, também foram poupados Vanderlan, o Everton, Estevão, entre outros. O Palmeiras tem 2 possibilidades de saída muito concretas. O Vitor Reis, que já não treina desde terça-feira, vendido para o Manchester por uma fábula, por um dinheiro quase que absurdo para um zagueiro, tá indo embora, já é de noção do técnico Abel Ferreira que ele sai. E também o Rony, que não foi relacionado na primeira nem na segunda partida. O Santos entrou muito forte na parada, mas o Fluminense ainda não desistiu de ter o Rony. E o Palmeiras está buscando aí alguns reforços importantes. O Andréas Pereira, publicamente, é aquele admitido pela diretoria que tem proposta de 20 milhões de euros, que podem chegar a 25 milhões em caso de algumas metas, mas se fala muito em Minas Gerais que o Matheus Pereira vai receber uma proposta de 87 milhões de reais do Palmeiras, e tem agora um zum que ainda não foi confirmado por ninguém, que o Claudinho do Zenit também pode ser uma opção. O Felipe Anderson não participou das 2 rodadas porque está se recuperando de uma lesão. O Zé Rafael e o Piquerez também ainda estão num processo de pré-temporada em término de recuperação. Palmeiras vai revezando os times, só que agora tem um clássico contra o Santos na próxima quarta-feira no Pacaembu. Talvez já não dê para revezar tanto pelo tamanho do jogo. E o Noroeste, com bons 4 pontos em 2 rodadas, vai agora esperar a próxima rodada aqui mesmo no Alfredo de Castilho para receber o Botafogo de Ribeirão Preto. É isso por enquanto, as primeiras informações aqui, Felipe. Vou lá para dentro para a sala de imprensa, daqui a pouco vem o Abel Ferreira e já a gente traz a palavra do técnico do Palmeiras. Tá combinado, Felipe? Combinadíssimo, Eduardo Afonso trazendo informações, então já Abel Ferreira para a gente entender mais esse início de temporada do Palmeiras. Devolvo para você, Fabriciano. Facundo Torres é o nosso assunto. Então, Felipe, como a gente estava conversando, né, um jogador que circulou por todos os setores ofensivos do campo hoje. E aí mostra também o porquê a escolha, né, da contratação, a maneira como o Abel também olha para os seus jogadores. Então ele é um canhoto, né, que gosta de jogar mais pelo lado direito, porque traz a bola para dentro e acaba arrematando em gol. O primeiro chute do Palmeiras no jogo foi dele, um chute de fora da área, dificultou o trabalho do Felipe Alves. E foi o setor do campo que ele mais circulou, mas também jogou um pouco pelo lado esquerdo. E aí já muda um pouco o posicionamento, a configuração até de jogadas dele, porque é um jogador que usa muito a perna esquerda. Em alguns momentos, né, quando o Veiga tinha que recuar um pouquinho mais para fazer uma composição com o Aníbal, era o jogador um pouco mais centralizado, porque aí você tinha a passagem do Mike ali pelo lado direito. Então é isso. Acho que foi uma boa estreia do Facundo. Eu acho que conseguiu entregar o que se espera dele, né, o que o Abel espera dele. É lógico que o nível é um pouco menor, mas de movimentação, o que se espera dele. E, assim, na minha opinião, foi uma boa estreia. Eugênio Leal. Eu acho que está dito, né? O chute dele foi o cartão de visita, a gente destacar 2 lances
especiais, né? O chute, que obriga uma boa defesa do Felipe Alves, né? Mostrando potência, né? Mostrando capacidade boa de finalização. E depois um cruzamento que ele coloca na cabeça do Gustavo Gomes, né? A bola que ele coloca em curva, gerando muito perigo. Mas ainda, assim, é uma amostra bem pequena do potencial que ele tem. Falta encaixe tático. Olha o chute que eu falei. A bola explode, ele dá uma espécie de manchete, né? O goleiro para afastar. E dessa forma, a gente imagina que tenha tido muito efeito, né? Porque para o goleiro não tentar espalmar de outra forma, dar a manchete é para fazer a defesa de segurança, né? Porque não sabia onde a bola ia. Então, imagino que ele tenha muito a crescer nesse Palmeiras, né? Depois que ele encontrar um melhor encaixe com os companheiros. Isso é questão de jogo, né? De rodagem. E lá na frente eu fico vislumbrando ele ocupando o espaço que hoje ainda e enquanto ele estiver no clube será do Estevão, que é o jogar aberto pela direita. Ele pode, enquanto isso, jogar mais pela esquerda, ocupar aquele espaço lá da esquerda, é um jogador que tem esse potencial também, e assim aproveitar mais espaço, porque não é um cara que chega para ficar esperando eternamente no banco. Ele vai ter que jogar, ele vai precisar encontrar, né, o seu momento dentro do Palmeiras. E enquanto isso, enquanto tiver o Estevão, você vê, como eu falava, né, um time hoje diferente do time de quarta-feira, porque aí ele pôde dar 90 minutos para o Facundo Torres hoje. Se fosse, teoricamente, o time todo na quarta-feira, ele entraria em algum momento no segundo tempo no lugar do Estevão. Mas é um jogador de boa qualidade, acho que tem muito a dar para o Palmeiras. Hoje ainda é um pouco tímido, o que é normal para um primeiro jogo de temporada. Quero te ouvir também, Elton, trazendo a sua percepção do jogo de hoje e até o que você espera ao longo da temporada, assim, de importância, de impacto dele nessa equipe do Palmeiras. Estava olhando o currículo dele, o Facundo Torres tem 82 jogos como ponta esquerda e 80 como ponta direita. Ou seja, você pode colocar ele, pelo menos nesse recorte, pode colocar ele em qualquer lado do campo que ele vai se adaptar, porque está acostumado a jogar dessa forma. Tem 2 jogos a mais, né? Agora, como o Fábio Luciano trouxe muito bem, começou na ponta direita, depois começou a circular por dentro, depois aparecendo na ponta esquerda. É um jogador que pode ser utilizado dos 2 lados do campo. É lógico que o Eugênio traz muito bem, né? O Palmeiras tem um planejamento de 6 meses com o jogador e de 6 meses sem esse jogador, que é o Estevão. E olhando para esse time titular, hoje não seria difícil ver o Facundo Torres jogando na ponta esquerda, tendo o Estevão ainda na equipe. E o Felipe Anderson, que também é um jogador que ocupa as faixas laterais do campo, muitas vezes pela ponta esquerda, também tem essa facilidade de jogar por dentro, inclusive na Lazio, na sua reta final, jogou dessa forma, mas ali tem o Rafael Veiga também. É um encaixe difícil? Para mim não é, mas mostra que o Abel Ferreira pelo menos tem mais opções, né? Pensando na temporada, até o meio do ano, até contar com o Estevão. E aí eu tô com o Eugênio, eu acho que o Facundo Torres ele tem essa facilidade de jogar pelos 2 lados do campo, mas a ponta direita talvez seja o lugar mais confortável para ele. Dentro de um sistema, inclusive, que muitas vezes faz dobras com laterais, né? E a gente viu acontecer, né? O Giai fazendo um terceiro zagueiro, ou falso lateral direito, muitas vezes até um lateral de ofício, e o Mike à frente. Já aconteceu isso com o Marcos Rocha também. Do outro lado, já aconteceu do próprio Caio Paulista, que não é lateral de origem, jogar numa segunda linha, jogar como lateral. Então, a facilidade que tem um cara que tem a perna dominante jogando do outro lado, ou seja, um canhoto jogando pelo lado direito, é abrir corredor para um lateral. Isso facilita também para um jogador com as características do Facundo Torres. Eu acho que, no fim das contas, é uma excelente opção, e uma opção que o Palmeiras não tinha, ou pelo menos tentou ter e não conseguiu nas últimas temporadas. O próprio Lázaro foi uma opção dessa forma, né, de jogar assim como um ponta, um segundo atacante. O Facundo Torres eu acho que traz muito mais elementos positivos para esse ataque do Palmeiras, além, obviamente, de ser um ponta que joga pelos 2 lados do campo e tem esse número, né, de jogos bem equilibrado pelos 2 lados do campo. Ô Fábio, eu queria trazer um ponto, eu vou voltar, a gente estava falando de setor ofensivo agora, mas passamos pelo Benedetti, e você citou
eu não me lembro se foi você ou o Eugênio, que o Benedetti, inclusive, hoje foi melhor do que o Gomes. E eu queria trazer o Gomes, porque se a gente pegar toda a passagem dele pelo Palmeiras, o ano passado foi considerado o pior, ele teve lesão, parece que sempre tinha alguma coisa ali incomodando o jogador, mas essa é o seu setor do campo, é a sua casa, aqui é meu território. Eu queria te ouvir um pouco, porque fase ruim de atacante é mais fácil de medir porque é a estatística do gol. É jejum de gol, jejum. Como que é um jejum de um zagueiro e como você imagina que o Gustavo Gomes pode dar a volta por cima? Parece que também ele estava horroroso. Não é isso, ele só estava um pouco abaixo. Sim. Como é que você vê a situação no Gomes? Então, Felipe, eu vejo ele como titular da posição, ele e o Murilo, né? Ainda mais com a saída do Vitor para o Manchester, né? A dupla que, na minha opinião, até seria titular mesmo se o Vitor permanecesse. Mas com a saída dele, isso se fortalece ainda mais, Gustavo Gomes e Murilo. A gente já viu o Gustavo apresentar um futebol melhor, né, do que tem apresentado, até com relação à questão física também. Eu acho que o Gustavo hoje, eu respeito demais a história, eu acho que é um jogador importante para o Palmeiras, pela questão de liderança e por posicionamento tático, enfim, por tudo que ele pode entregar para o Palmeiras, mas assim, é um cuidado especial, principalmente nesses confrontos de mano a mano. Eu acho que o Gustavo está perdendo um pouco essa velocidade, esse giro que a gente já via há tempos anteriores. Então, assim, é uma precaução a mais que você tem que ter, né, não deixar ele tão exposto nesses desafios, né, nesses duelos de 1 contra 1, ou quando isso acontecer, ele ter um jogador mais perto, ou seja, um volante, um cara de meio campo, para fazer essa proteção, ou o zagueiro um pouco mais aproximado. Então é isso. Eu acho que o Gustavo tem muito a oferecer para o Palmeiras. Também, né, isso, exatamente, para não ter que sair toda hora nesse combate. Mas é um jogador importante, é o capitão da equipe, é um jogador que a gente imagina que no decorrer da competição ele vai conseguir, não ter uma retomada, mas vai conseguir apresentar o futebol que tanto se espera dele. E, na minha opinião, assim, eu acho que o menino traz a juventude e eu acho muito bacana, né? Você ter um jogador tão jovem como o Benedetti e ter o Gustavo tão experiente, porque esse casamento ele é quase que perfeito, né? Porque você consegue conciliar essas duas características. Eu acho que pode funcionar em muitos momentos, seja o Gustavo, seja o Murilo, que tem mais experiência com o Naves ou com o Benedetti. Então, eu acho que o Abel vai acabar usando isso. Eu acho que é Gustavo Gomes e Murilo como dupla principal, mas em muitos momentos esses meninos vão acabar ocupando a vaga de um deles. Eugênio, e eu como acho é que você que ainda vem uma contratação. E também uma contratação. Eu acho que vem uma contratação, o Abel falou sobre isso, né? Sobre repor os jogadores que saíram na coletiva após o primeiro jogo. E ele lista, ó. Saiu o Vitor Reis, tem que ter alguém para o lugar. E aí ele vai falando, todo mundo que saiu. Se saiu o Rony, tem que vir alguém para o lugar do Rony. Entendeu? Ele vai colocando ali e outros, né? Vai sair o Estevão, teoricamente já tem alguém para o lugar do Estevão. Já saiu o Dudu, teoricamente já tem alguém para o lugar do Dudu, que é o Paulinho. O Paulinho só vem depois. Mas quando chegar o Paulinho, logo depois vai sair também o Estevão. Então ele vai ter ali Paulinho e Facundo Torres. Mas se sai o Rony, alguém para o lugar do Rony. Ele tem que ir pensando nisso. Sai o menino, ele quer um volante. E saindo o Vitor Reis, que já fazia parte do elenco. Vitor Reis foi titular em jogos importantes da temporada passada, jogos decisivos das competições que o Palmeiras disputou. Então, eu acho que, apesar dessa boa imagem inicial do Benedetti, o Palmeiras vai buscar um zagueiro de maior rodagem, de mais experiência, para ser a bola de segurança. É claro, esse zagueiro chegando, se os meninos forem melhores, se eles desempenharem no mais alto nível, é natural que eles ganhem espaço e briguem pela posição. Mas para início, para você montar elenco com 2 reservas que estão saindo da base, pensando num clube como o Palmeiras, eu acho ainda temerário. Não só eu acho, como o Abel já falou que vai contratar. Então, muito legal que o Benedetti tenha aparecido bem, que o Naves tenha ido bem no outro jogo, mas futebol tem processos, né? Preciso. E é importante ter outro jogador. Eu estava até pesquisando aqui o Piquerez, a questão do Piquerez e tal. Hoje, pensando não hoje, mas em tese, o Palmeiras ideal, qual é a zaga titular? Laterais e zagueiros? Para mim, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e, se tiver ok, o Piquerez. Sim. Eu estava buscando aqui exatamente como é que estava o status. O Piquerez não joga há muito tempo. Exato. É uma lesão bastante grave. Como é que você vê esse setor defensivo do Palmeiras, Elton?
Eu acho que, olhando para o que tem hoje, precisa reforçar. Pensando no Campeonato Paulista, pensando em dar um pouco mais de minutos a jogadores mais jovens, é perfeito. A gente lembra que o Palmeiras luta pelo tetracampeonato paulista, né? O Abel Ferreira tenta o 4º título consecutivo, algo inédito no futebol paulista. É claro que o Palmeiras é um defensor também do título estadual, mas também é uma competição para poder dar minutos a jogadores que podem ser importantes ao longo da temporada. E a gente já viu como o Luiz Guilherme, como o Estevão, como o próprio Hendrick, eles precisaram ter minutos. O Vitor Reis, né? A bola da vez nessas últimas semanas, eles precisaram de minutos para isso. Mas olhando para o longo da temporada, para Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, é um setor que precisa se reforçar. Você trouxe a questão do Piquerez, que seria titular dessa equipe. O Vanderlan é um jogador de confiança do Abel Ferreira, mas nunca se consolidou como o titular da equipe, mesmo com a ausência do Piquerez. Eu acho que até nem chega a disputar posição, apesar dos 22 anos, mostra que é um setor que ainda não é tão confiável assim, pelo menos na visão da gente de fora, com as mudanças feitas pelo Abel Ferreira. Mas acho que é um setor que precisa ser reforçado pensando num calendário tão longo, Felipe. E principalmente, o Palmeiras nos últimos anos se tornou uma equipe que tem a melhor bola parada ofensiva e defensiva, talvez da América do Sul. Na temporada passada teve uma queda de rendimento com relação a isso. O Palmeiras sempre foi um time com muito repertório de bola parada. E foi um time que sabia se defender muito bem dessa forma. Queda de rendimento também de um sistema defensivo que precisa ser renovado. E é natural, né? O tempo passa. E eu imagino que isso vai acontecer, além do meio-campo, né? Que é o que tem sido falado muito. Andrés Pereira, Matheus Pereira. Eu acho que o sistema defensivo também precisa ser reforçado, pensando nas grandes competições do ano. Então é esse o vídeo de hoje, turma. Vocês viram aí a análise sobre o Verdão, sobre esse empate aí que o Palmeiras conseguiu arrancar fora de casa. Realmente, muitos testes ainda o Abel tá fazendo, um time completamente diferente da estreia. Você pode cobrar um pouco o Palmeiras, só que você também tem que olhar esse lado, que o Paulistão é tido para muitos como uma pré-temporada. E como a temporada é muito longa, tem que ser esse pensamento. Testar jogadores novos, jogadores da base e rodando elenco. Lembrando que nos últimos anos, os campeões paulistas foram os que tiveram a melhor campanha. Pois o Paulistão, a fase de mata-mata, é um jogo único e é o melhor campanha decide em casa. E na final são 2 jogos e a volta é no time de melhor campanha. Então isso faz grande diferença, pois a gente sabe da força da nossa casa. Então a partir de agora, focar, mas ao mesmo tempo que o Palmeiras também está mesclando, os rivais também estão, pois eles sabem, se eles colocarem força máxima desde o começo, uma hora da temporada o time estoura e muitas lesões aparecem no elenco. Beleza, pessoal? Deixe seu like, se inscreve no canal e até a próxima.